crianças, hoje na nossa aula de Geografia, nós iremos falar sobre o aquecimento global e o efeito estufa. Vocês já estudaram no capítulo anterior um pouco falando sobre o efeito estufa no nosso planeta e hoje nós iremos apenas aprimorar os nossos conhecimentos. Então, o efeito estufa é o fenômeno de aumento da temperatura na Terra. Isso ocorre devido à retenção de calor causada pelo acúmulo de certos gases, como por exemplo, do dióxido de carbono e o gás metano, que estão presentes na atmosfera. Os raios do Sol, eles incidem sobre a superfície terrestre em consequência da camada de gases de efeito estufa. Em torno de 50% desses gases ficam retidos na atmosfera e outra parte atinge a superfície terrestre, aquecendo e irradiando calor. Como vocês podem observar aqui nessa imagem, vocês observam que nós temos aí a retenção do calor do Sol sobre o planeta Terra, né? E também sobre a questão do efeito estufa no nosso planeta. Então, o efeito estufa, ele tem um papel fundamental no nosso planeta. Sem ele, a temperatura da Terra ficaria próximo a 0 graus Celsius e o planeta seria praticamente inabitável. Então, o efeito estufa, ele surgiu com esse papel, né, de aquecer o nosso planeta para que houvesse vida nele. Sem o efeito estufa, não haveria vida no planeta Terra, porque o clima não seria acessível à vida, pois seria muito gelado, como eu terminei de falar para vocês, poderia chegar até 0 graus Celsius. Então, a função do efeito estufa é aquecer o planeta Terra, deixando uma temperatura agradável para que haja vida nele. O problema, crianças, é que o processo de industrialização e também a poluição que o ser humano vem ocasionando agrava o efeito estufa, tornando a Terra mais quente do que deveria. E isso pode trazer consequências ao nosso planeta. Então, os responsáveis pelo aquecimento do planeta Terra somos nós, seres humanos, porque nós não usamos conscientemente, né, o nosso planeta. E quando a gente usa sem consciência do que nós estamos fazendo, nós, como por exemplo, fazendo a poluição, as queimadas do meio ambiente, nós estamos favorecendo o aumento do buraco na camada de ozônio, né? E esse efeito estufa faz com que a temperatura do planeta aumente. Observe aqui a tabela abaixo. Nós temos nessa tabela gases poluentes que aumentam o efeito estufa e suas principais causas. Por exemplo, o dióxido de carbono, né, que é o gás carbônico, resultante do desmatamento e da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e derivados. Óxido nitroso, produzido pela combustão de madeira e de combustíveis fósseis, pela decomposição de fertilizantes químicos e por bactérias. Ozônio é um poluente secundário, ou seja, ele não é emitido diretamente, mas formado a partir de outros poluentes atmosféricos. O CFC, que é o clorofluorcarboneto, usado em aerosóis, motores de aviões, plásticos e solventes utilizados na indústria eletrônica. E o metano, produzido por campos de arroz, pântanos, gado, decomposição da matéria orgânica, aterros sanitários e lixões. Nós temos também aqui na mesma página a representação através de um gráfico da composição desses gases na atmosfera. Como vocês podem observar, 60% dos gases 60% da atmosfera é composto pelo gás carbônico, 8% do ozônio, os CFCs 12%, óxido nitroso 5% e o metano 15%. Então, aqui está a representação no gráfico dos principais gases poluentes lançados na atmosfera. O aquecimento global é um fenômeno climático de grandes proporções que indica um aumento da temperatura média da superfície da Terra. As pesquisas apontam o ser humano como o principal responsável pelas altas emissões de poluentes que ocasionam o aumento do efeito estufa,
Esse fenômeno vem acontecendo nos últimos 150 anos, que foi o que eu terminei de falar para vocês lá na página anterior, que os principais responsáveis por todo esse aquecimento global, né, somos nós seres humanos, que usamos sem consciência o meio natural. Então, o calor aumentado do planeta causa ressecamento da vegetação, que facilmente se transforma em material combustível, pegando fogo e causando queimadas de origem natural. A fumaça, por exemplo, e os gases expelidos nesses incêndios transformam-se em uma barreira para o resfriamento do ar. O Protocolo de Quioto, que foi resultado da terceira conferência das partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, isso realizada lá no Japão em 1997, após discussões feitas lá, né, que se estendiam desde 1990. Essa conferência, ela reuniu representantes de 166 países para discutir providências em relação ao aquecimento global. O documento estabelece a redução das emissões de dióxido de carbono, que responde por 76% do total das emissões relacionadas ao aquecimento global e de outros gases do efeito estufa nos países industrializados. Aqui nesta página vocês podem observar duas tabelinhas, né, dois quadros, onde nós temos no primeiro quadro, né, o quadrinho laranja, as principais causas do aquecimento global e no quadrinho verde, como colaborar para diminuir esse aquecimento global. Então, para que haja tudo isso, nós seres humanos temos que trabalhar em parceria, né? Não é eu achar que o outro está fazendo alguma coisa de errada e eu pensar que eu sozinho não vou conseguir resolver. Então, se eu ver alguém fazendo algo de errado, eu não vou seguir as orientações dele, eu vou tentar mostrá-lo qual é a maneira correta. E para isso, nós precisamos aprender mais de como são essas maneiras corretas. Então, quais são as principais causas do aquecimento global? Aumento da liberação de gases que destroem a camada de ozônio, aumento do buraco na camada de ozônio, permitindo a maior incidência de raios ultravioletas, uso excessivo dos gases subterrâneos, aumento de queimadas e desmatamentos que liberam o gás carbônico na atmosfera, aumento do consumo de energia e aumento da produção industrial que libera gases poluentes. E como eu devo colaborar para diminuir o aquecimento global? Como eu devo também orientar as outras pessoas que estão ao meu redor para diminuir esse aquecimento global? É muito simples, crianças. É fazer a secagem das roupas no ar natural, comprar produtos reciclados, utilizar menos a água quente, fazer manutenção regular do seu carro e, se possível, utilizá-lo menos, limpar os filtros, manter a calibragem dos pneus, usar lâmpadas fluorescentes, evitar produtos com uma embalagem, ou melhor, com muita embalagem, pensar globalmente, agir localmente, utilizar bolsas, sacolas recicláveis e comprar alimentos frescos. Estas são algumas das formas que eu posso levar comigo para colaborar em diminuir o aquecimento global. Então, a partir dessa aula de hoje, você já sabe como causa, quais são as principais causas do aquecimento, quais são as principais causas do aquecimento global e como eu posso colaborar para que haja a diminuição deste aquecimento. Então, era isso, crianças. Até a próxima aula.